Então, nós temos aí a página do programa, que é o PPT-1. Esse PPT tem 22 slides, tá? Nós não vamos ver os 22. Isso é só para mostrar para vocês e sintonizar vocês o que é que a gente precisa fazer. Vamos para o PPT-2. Pode observar, não vou ler novamente, mas trata-se do mesmo esquema que nós lemos no PPT-1, tá bom? Bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. Nós não vamos fazer o bloco 4 agora. O PPT do link 2, ele também sugere textos e atividades. Então, eu só vou ler esse primeiro, porque realmente ele é muito curtinho, tá? Então, para começar, olá, o meu nome é João. Bati acidentalmente no seu carro e alguém viu. Por isso, estou a fingir que escrevo meus dados. Desculpe, João. No PPT seguinte, você tem perguntas. A pergunta, aí se enquadra dentro do quê? Anomia, heteronomia, né? Qual o princípio que está baseado aí, essa atitude do João? Acho que vale pensar um pouquinho. Quer ler alguma pergunta, Ivan? Porque Na essas verdade, perguntas são geradoras de reflexão do bilhete do João. Então, por exemplo... a atitude dele, né? Ele teve uma atitude de fingir que está escrevendo ali os dados porque alguém viu. Então, ele está baseado no quê? Na regra, né? Ele não tem autonomia. Ele está movido pelo princípio da heteronomia. Eu faço o correto porque alguém está me observando. E, na verdade, nem é correto. Ele está enganando que ele está escrevendo, né? Então, vale uma reflexão. Nesse sentido... Então, aí, assim, ó, você acha bonito bater, né, no carro de alguém e não ressarcir o prejuízo? O que você acha disso? Diante do outro, né, essa atitude dele seria o quê? Feio, né? Ele estaria com uma imagem deturpada. Poxa, bateu e não fez nada. Então, para ele fugir, né, dessa condenação do outro que viu, ele fingiu a escrever o bilhete, né? Então, qual o valor moral que faltou nessa situação? Eu acho que é uma pergunta interessante. Qual o valor? Sim. Autonomia. Aquilo que eu faço porque eu acho justo, né? O princípio da justiça, da equidade. Será que ele teve isso? Não tem ninguém perto. Se ninguém tivesse visto, acho que ele não teria nem disfarçado, né? Teria passado como se nada tivesse acontecido. Mas e se fosse o carro dele? Como ele gostaria que o outro agisse? Eu acho que essa devolutiva para o nosso aluno, até mesmo para a gente refletirmos, é importante, né? Que a lei só vale quando é para me beneficiar. E quando é para beneficiar o outro, não é a mesma justiça? Vamos, então, agora para o slide 6. O slide 6, vocês podem ver que ele está todo interligado, né? Valores morais, interação e convivência diária. Esse slide é interessante para que a gente possa ajudar a construir nossos conceitos sobre o que é moral, amoral, imoral, um valor, né? O que é um valor moral e o que é ética, porque podem ser coisas distintas. Então, por exemplo, valores morais, como está aí no PPT 6, eles são construídos a partir da interação do sujeito com os diversos ambientes sociais. Lembrem-se que há existência de diversas sociedades, né? Há sociedades que cultuam um deus, há sociedades que cultuam vários deuses, há sociedades que não cultuam deuses algum, não é verdade? Então, a forma como essa pessoa está interagindo nesse grupo social ajuda a construir esses valores morais, mas não são únicos, porque eles precisam também de interação, é preciso interagir. Então, olha lá no meio, sujeitos precisam interagir
com situações em que os valores morais estejam presentes. Então, você pode estar dentro de um grupo onde o valor moral é A, e você pode também participar de um outro grupo onde o valor moral é B, mas ambas possuem valores morais. A questão agora é saber se esse valor é moral e ético também. Necessariamente um valor moral não é um valor ético. Então, esses dias, vendo um documentário do período nazista, a gente viu que de lá para cá, as regras que são aplicadas a militares que perderam a guerra, por combatentes opositores, por exemplo, em algum grau é utilizada, por exemplo, a tortura. É legal, é moral até, do ponto de vista normativo, mas é ético. Então, essas questões são questões que a gente tem que se colocar primeiro, ter claro as questões dos conceitos, porque senão a gente não consegue conversar com professores e alunos. E uma coisa é olhar primeiro para si, para que o outro também possa olhar para ele. E aí a gente vai ver mais para frente que algumas coisas no Conviva, claro, tudo é muito pertinente, mas algumas coisas são secundárias, né? E a gente vai ver o que vai ser prioritário nesse trabalho que vocês terão com os professores. Vamos lá para o PPT, vamos pular para o 10. O PPT 10, ele é muito importante, porque como é que a gente vai falar da formação da personalidade ética se a pessoa não pensa sobre si mesmo, sobre suas condutas, sobre seus comportamentos? A gente tem que se rever o tempo inteiro. Então, esse PPT ele é bem legal, porque ele pergunta assim, como eu me vejo e como eu quero ser visto? O que eu admiro? Do que eu me envergonho? O que me satisfaz? O que sinto culpa? O que me indigna? É claro que perguntas como essa, a gente precisa ter um certo grau de cuidado, porque ninguém quer se expor de forma gratuita às suas fragilidades. Então, essas perguntas são perguntas que devem ser feitas com muito cuidado, né? E ela dá uma visão para a gente de como é esse percurso que a gente vai caminhar com o aluno, né? Vamos para o PPT 12. Como eu me vejo e como os outros me veem. Como eu me vejo é aquele anterior que eu li. Mas como as pessoas me veem, elas dependem também dessas questões, ó. Do elogio e da crítica dos adultos ou de outras pessoas, do êxito e do fracasso que eu tive, como as pessoas me enxergam. Ninguém gosta de falhar. Então, por exemplo, eu fico muito preocupada aqui com os colegas, porque antes de vocês serem vices, ou serem mediadores, ou PCNPs, ou colegas supervisores, somos todas pessoas que queremos ser reconhecidos queremos ser reconhecidos como homens e mulheres justos, honestos, bons, não é verdade? E não perfeitos, mas nós queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho e pelo nosso esforço. Então, toda conquista é uma conquista, às vezes pequena, às vezes a gente dá um passo atrás, mas não deve ser elemento de vergonha, né? Então, todos nós queremos ser admirados, nós temos expectativas sobre os nossos trabalhos. Então, aqui, esse slide é legal, porque ele trata um pouco das representações que a gente tem e que os outros têm em relação a gente, né? Então, ele é ilustrativo e ele é bacana para você conversar. É um slide bacana para ficar fixo na tela, né? Então, ele é bacana. Tem slides que não, tem slides que são ilustrativos, por isso que eu estou passando para frente. Vamos agora para o 13, slide 13. Esse é legal porque esse dá uma conceituada. Ô, Wagner, isso. Personalidade. Então, o conjunto dessas representações, nesses diversos grupos sociais, não só no Brasil, como fora do Brasil, constitui a personalidade. Quem eu sou diante de mim e quem eu sou diante dos outros. Os valores que estruturam a personalidade de um indivíduo
podem ser morais e não morais. Então, veja, você faz parte de um grupo que tem regras morais. Mas você pode fazer parte dos grupos que, dependendo da leitura de um outro grupo social, isso pode ser imoral ou amoral. Então, esse é um texto que você vai entrar nas questões dos valores morais, não morais ou imorais. Por isso que o conceito é importante. Né? Nós somos o conjunto dessas representações. É isso que me faz, é isso que constrói a minha personalidade. Então, agora, olha, as questões da autoestima são bem diversas daquelas do autorrespeito. Então, quando nós vemos alguém bastante triste, a nossa tendência é elevar a autoestima das pessoas, não é isso? A gente quer elevar a autoestima das pessoas. Mas um item muito importante é que ela reconheça aqueles valores morais de autorrespeito. Então, aqui esse slide trata assim, olha, autoestima. Eles estão vinculados a valores amorais, ligados ao sentimento de orgulho. Então, aqueles sentimentos de conquista pessoal, aqueles sentimentos de beleza, aqueles sentimentos que a gente percebe e que lidam com orgulho, esses datam da nossa autoestima. Mas quais são aqueles valores que estão ligados ao nosso autorrespeito, né? Porque nós somos respeitados também à medida em que nós respeitamos. É difícil você encontrar uma criança, não é raro, não é raro. Eu estou dizendo que, assim, é difícil uma criança ser tratada com desrespeito e ela conseguir respeitar o colega, né? A gente vê muito crianças que sofrem algum tipo de violência em casa e aquela violência, ela vem para a sala de aula e ela consegue acontecer da mesma forma que ela acontece em casa. Então, no autorrespeito, são valores vinculados a valores morais e também ligado ao sentimento de honra, sentimentos que me faz sentir importante, não só para mim, mas para os outros. O quanto eu fico honrado, não só quando você reconhece o meu valor, mas quando eu conseguir colaborar na resolução de um problema muito difícil para o outro. Então, esse PPT também faz a questão da conceituação que ajuda a gente no debate com a moçada. Vamos para o 20, que é o último. O 20, ele diz assim, que sozinhos nós na escola não vamos conseguir, porque nós não somos a sociedade, né? A sociedade, ela está composta da família, dos grupos sociais, não é verdade? Então, a sociedade é um elemento que está dentro dela, a escola está dentro dessa sociedade. Então, a advertência, a escola não é a sociedade e a escola é espaço de formação. Esse foi o link 2. Eu acho interessante até desmistificar aquela ideia de que a educação se aprende em casa e na família. Né, com base nesses conceitos que a Tereza trouxe, né, e nesse último slide, mostra-se aí uma engrenagem, onde um está relacionado com o outro. Então, é uma construção, é na família que aprendemos também os conceitos morais e éticos, né? Moral, aquilo que eu faço porque eu internalizei que será bom para mim e para o outro. Ético, aquilo que eu faço porque vai ter uma sanção, vai ter uma punição, alguém está observando. Então, assim, esses conceitos, eles são construídos não apenas na família. A escola e a sociedade têm uma importância muito grande aqui na formação. E por isso nós estamos trazendo hoje, né, esse encontro com todos, para que seja reproduzido e seja desmistificada essa ideia, né, de que a educação, o comportamento adequado, isso vem da família, isso vem da escola também, pode ser e deve ser ensinado na escola esses princípios, né, e esses valores.